maconha medicinal. Na verdade, esse é um termo popular que é utilizado, mas a cannabis medicinal são produtos e subprodutos tirados da mesma planta da maconha, mas são produtos e subprodutos que não geram efeitos psicotrópicos quando passado na dosagem, na forma, na titulação correta, tá? E a gente precisa desmistificar isso. Exatamente. E os produtos, assim, os tipos de produtos que a cannabis são usadas em medicamentos, quais que são? Dentro dos subprodutos que são utilizados, extraídos da planta, a gente tem o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocanabidiol. Na verdade, o que só modifica uma molécula, farmacêutica sabe melhor que nós médicos em relação a moléculas de formação, mas são subprodutos. E o CBD, ele pode ser utilizado isolado, ou a gente pode ter uma concentração de 0,1 a 0,3% dentro das medicações para uso terapêutico do THC, que seria a substância psicotrópica que dá o barato que todo mundo fala. Mas para a gente ter uma noção básica disso, se a gente pegasse, por exemplo, um cigarro de maconha, em estudos científicos, ele apresentam de 15 a 20% de THC. O uso terapêutico apresenta 0,2%, 0,3%. Praticamente nada, né? Praticamente nada. E o que mais se utiliza hoje no Brasil, e a gente tem consensos, é o CBD isolado, que ele não tem nenhuma função ou nenhum efeito psicotrópico. Então, e o paciente, então, no caso que não tem essa função, no caso do THC muito baixo de psicotrópico, assim, então ele não vai causar uma dependência no paciente, digamos assim? Não, de forma nenhuma ele causa dependência. Ele tem que ser prescrito de forma correta, ele tem que ser feito em um local que faça a manipulação, que faça a comercialização de forma correta, na dosagem solicitada pelo médico, que ele não vai ter problema nenhum em relação a isso. Não vai gerar dependência, nem a uso prolongado. Então, o canabidiol, pra gente, o canabidiol que é o CBD, né? Então, para que ele serve de fato? Essa parte da planta tão discutida atualmente, para que serve? Em termos de consenso, a gente tem a utilização em 3 patologias hoje, que apresenta consenso médico, que é na epilepsia, que é no autismo e é nas dores neuropáticas e dores crônicas. Tá? Esses são os consensos. E tem inúmeras pesquisas científicas hoje demonstrando que ele pode ser um adjuvante para outras patologias. Consenso, epilepsia, autismo, dores neuropáticas e principalmente dores crônicas. E assim, uma ampla utilização dele, né? Igual Alzheimer, autismo, e pode ser utilizado em criança? É um dos principais utilizações, uma das principais indicações que a gente tem no autismo, no controle da agitação, na irritabilidade, no controle da qualidade do sono. E a utilização no autismo, principalmente nas crianças autistas, é um consenso já de muito tempo dentro da medicina da utilização do CBD. E eu disse num outro programa que a gente falou mais ou menos sobre o mesmo assunto, que as mães, né? As mães fizeram uma campanha muito forte para trazer o canabidiol para o Brasil. Eu vi um documentário sobre uma criança, né, com epilepsia, e a qualidade de vida é outra, né, depois do tratamento. Vanessa, e as mães meio que se juntaram para esse movimento de descriminalização, né, dessa droga como remédio efetivamente que funciona para esse caso. Quando você vai ler os trabalhos da utilização da cannabis medicinal, o canabidiol principalmente no autismo, o papel fundamental das organizações não governamentais, das mães de autistas, demonstrando a qualidade de vida que é apresentada ao pacientezinho, aos filhos que tenha autismo, o tanto de conforto, de acolhimento que essa criança tem na utilização adjuvante, não é um substituto, é impressionante. Então, sim, tem um papel fundamental das mães, sim, na vinda, na liberação, e agora na oferta desses produtos. Muito bom. E como que tá o uso do canabidiol no Brasil atualmente? Como que tá esse processo da vinda dele para cá? Como que é? O
importante é deixar claro que o uso da cannabis medicinal no Brasil já é aprovado. Nós temos uma norma, uma RDC de 2015 que já aprova para utilização em algumas patologias, por exemplo, a epilepsia, o Alzheimer, o autismo. E em 2019 nós tivemos pela Anvisa uma nova liberação no RDC de 2019 que já autoriza a comercialização por estabelecimentos que estão previamente cadastrados e autorizados na Anvisa, tá? Então, assim, é totalmente legalizado, é totalmente aprovado e temos consensos médicos dessa utilização. Então, para utilizar cannabis medicinal no Brasil, então o primeiro passo, o passo a passo, o primeiro passo é procurar um médico especialista que pode prescrever cannabis, porque não são todos os médicos, ou são todos os médicos, como que é? Assim, legalmente todos os médicos podem sim prescrever a utilização da cannabis medicinal. Agora, é necessário que ele faça um cadastro junto ao Conselho Federal de Medicina. Esse cadastro tem que passar por uma aprovação. Ele tem que comprovar que ele tem atuação e que ele possa prescrever, que ele tenha conhecimento para isso. Agora, o correto que eu oriento os pacientes, não só os meus pacientes, mas até os colegas médicos, que muitos não têm um conhecimento em relação a isso, e precisa desmistificar, é que esse paciente deveria procurar, como são os consensos, são naquelas patologias que nós falamos, deveriam procurar ou um neurologista ou um médico que trabalhe com medicina da dor e tenha também ele feito junto ao CFM e junto à Anvisa um cadastro, existe um cadastro nacional no CFM para prescritor, e aí sim ele vai ter a condição e a capacidade de atuar na prescrição da cannabis medicinal. Sim. Eu posso fazer tirar uma dúvida? Nossa, é o que mais temos. Por exemplo, a epilepsia, o autismo, o Alzheimer, elas são detectadas assim, de uma forma mais fácil, entre aspas. E a dor? Quais são as dores, né? Tipo, eu tenho uma dor, é indicado, não é? A minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, a minha dor na coluna, como é que é a avaliação da dor? Dentro desse espectro dor, a cannabis medicinal ela vai atuar principalmente nas dores neuropáticas, que são aquelas dores mais que envolvem a parte dos nervos, vamos dizer assim, mais popular. E as dores crônicas, são aquelas dores que o paciente tem há mais de 6 meses. Uhum. Já foi visto que o sistema endocannabinoide, que é onde é o sistema que vai receber essa medicação e vai atuar no controle da dor. Todas as dores crônicas e dores neuropáticas, ela tem sim um envolvimento e uma excitabilidade desse sistema endocannabinoide. Se a gente consegue ter um controle, um equilíbrio desse sistema e a cannabis medicinal de uma forma muito suave, mas que atua muito ativamente nesse sistema, ela consegue fazer um controle dessas dores. Quais seriam as dores crônicas, por exemplo, que você me perguntou, Vanessa? Uma dor cervical, uma enxaqueca, uma cefaleia, uma dor na coluna, uma ciatalgia, uma dor muscular. E hoje em dia, um dos principais indicações das dores crônicas, que eu tenho um resultado fantástico, não só em Gospé, mas com todos os meus pacientes na região, é na fibromialgia. Uhum. Paciente fibromialgico, ele tem uma resposta tão positiva com a cannabis que não tem como a gente não fazer o tratamento adjuvante. Repito, não é o tratamento que a gente vai utilizar puro. Uhum. É um tratamento adjuvante, é uma associação. Mas é uma resposta tão positiva e você vê tanta alegria do paciente na melhora dessas dores. Dor, né? Porque dor prejudica que, assim, tudo, né? É fantástico, é extraordinário o tratamento. Então, só para deixar bem claro, doutor, os pacientes, né, e os ouvintes às vezes podem pensar, então eu vou usar cannabis, não preciso mais fazer o uso do medicamento tradicional, o alopático, né? Então, não é isso, é um medicamento adjuvante ao tratamento. Talvez, que eu imagino, ao longo prazo pode ser que a pessoa tenha uma resposta tão positiva que pode ser que seja diminuída a dosagem, né? Perfeita colocação, Letícia. A cannabis medicinal é um tratamento adjuvante. Ele, em momento algum, e se o médico falar ao contrário, tem que ser repensado, ele não é para substituição do tratamento convencional. Ele é um tratamento que ele é adjuvante, ele é associado, que vai trazer uma qualidade melhor naquele tratamento.
Em alguns casos, por exemplo, nos casos de insônia, de má qualidade do sono, até mesmo das dores, a gente consegue observar num período assim acima de 3 meses de utilização que eu consigo diminuir a dose da medicação convencional. Aquela que foi passada, aquela que já está determinada para aquele tratamento. Eu consigo diminuir a dose. O que isso é muito importante. Se eu consigo diminuir a dose daquela medicação alopática, só com uma terapia que, na verdade, é homeopática, porque é um óleo derivado da planta, eu consigo diminuir aquela dosagem, eu consigo melhorar tanto a dor ou a agitação, ou consigo melhorar a qualidade do sono do paciente, que ele não fique tanto dependente de medicações que são bem mais assim de efeitos colaterais do que a cannabis. Mas deixando claro, é uma medicação para ser associada ao tratamento convencional, ela é adjuvante. E o paciente corre o risco de estar usando por muito tempo, um período mais longo, um medicamento e ter uma overdose à base de cannabis. Tem relatos de overdose? Não. Em relação à utilização da cannabis medicinal na dosagem correta, prescrita por um médico que tenha conhecimento da dosagem, da titulação, do controle, nunca a gente começa a prescrição com uma dose elevada. É sempre feita a titulação. O que é a titulação? É sempre feita a adequação dessa dose. O paciente vai receber, a princípio, uma dosagem menor. Vamos adaptando essa dosagem. Não tem relato na literatura de overdose, de dependência na utilização da cannabis medicinal, justamente por ser um subproduto e uma dosagem bem baixinha. Tá. E como que tá, assim, o uso da cannabis aqui dentro da legislação no Brasil, dentro da lei do Brasil? Como que tá para poder ter o medicamento? Tá legalizado, igual o senhor disse que tá legalizado aqui, né, para quem tem uma licença, um cadastro, mas como que tá para poder adquirir o produto? Assim, o passo a passo, o primeiro passo é o paciente procurar um médico que tenha a especialização ou neurologia ou medicina da dor. Apesar de todos os médicos poderem prescrever, mas o ideal é que o paciente procure um especialista, tá? Hoje, um neurologista, um médico que trabalhe com medicina da dor, ou um médico que fez o cadastro junto ao Conselho Federal de Medicina e à Anvisa e tem autorização para prescrever, e que ele procure, porque assim, legalizado, ela está totalmente legalizada no Brasil. Ela precisa procurar, depois desse médico, com todas as prescrições, as receitas, procurar um estabelecimento, uma farmácia ou um revendedor que esteja autorizado por lei e realmente seja cadastrado à Anvisa para que ele possa fornecer adequado e a quantidade, a dose e uma substância fiel, que ela seja de qualidade. Para isso, o estabelecimento ou o instituto que vai fornecer, ele tem que ter esse cadastro na Anvisa e tem que ter autorização legal para tal. E, doutora, a medicação à base de cannabis, tem gente que deve estar se perguntando, mas se eu utilizar agora uma senhora, um filho, né, uma criança, se eu utilizar esse tratamento, ele vai deixar cheiro na pessoa? Às vezes fala, eu não vou usar por preconceito, porque pode me deixar com cheiro, né? E como que é esse... Boa pergunta. Recebi no meu Instagram perguntas inúmeras, assim, da preocupação que a família tem em relação a isso. O cheiro, na verdade, o odor vem da queima da planta. Não é do subproduto. Tanto é que a gente tem subprodutos como o canabidiol tópico. Uso em creme, uso em óleo, PETs. A gente tem ou mesmo a substância ou a cápsula que é sublingual ou ela é digerida, ela não deixa esse cheiro, porque na verdade o cheiro vem da queima da planta, que não tem nada a ver com o canabidiol que a gente está utilizando como o óleo extraído da planta. Nós sabemos assim que no Brasil, né, por ainda ser um medicamento que não é fácil acesso, tá legalizado dessa forma, mas porém o acesso ainda é meio difícil, o custo dele não é baixo. Uma das maiores queixas, né, das mães, dos pacientes, é isso. E então, existe algum plano de saúde ou SUS que cobre o tratamento com cannabis medicinal para ter um facilitador nesse sentido financeiro? Assim, está em projeto até que isso seja fornecido pelo SUS. Ainda não é fornecido pelo SUS.
até por não ser um tratamento que é acessível a todos, né? Em relação a convênio, a SUS, existe uma jurisprudência em relação a isso, mas aí eu deixo mais para a questão da parte do direito resolver, mas existe sim uma jurisprudência em relação a isso. Mas sabe uma coisa que eu percebo, Letícia? E isso, eu já trabalho com a cannabis medicinal tem mais ou menos 1 ano e meio a 2, e que o custo não é tão elevado igual a gente imagina. Porque assim, se você pegar medicações normais, que a gente utiliza, que eu falo convencionais, alopáticas, você chega a gastar por mês um valor que, na verdade, a utilização da cannabis medicinal, ela vai me dar o mesmo valor para 3, 4 meses de tratamento. Então, assim, também a gente tem que desmistificar isso. Mas é muito caro o custo. Só que você vai ver, por exemplo, que você vai prescrever aquele óleozinho, ou você vai prescrever aquela cápsula, e você chega na farmácia que você vai comprar, ou no instituto que você vai comprar, no estabelecimento que você vai fazer a aquisição, aquele valor é para 3, 4 meses da utilização. Quando a gente faz a divisão no mês a mês, ela é mais barato que a medicação convencional. É importante deixar isso claro. Essa visão de ser um custo muito alto é porque é visto aquele valor único. Quando você vê por quanto tempo aquele frasco ou por quanto tempo vai durar, não é um valor tão alto e é acessível a grande parte sim da população. Depende muito da dosagem também, né? Então varia muito, tem dosagens e dosagens, né? Perfeito. Tem N tipos de ser prescrito. Formulações, dosagens, a maneira que vai ser utilizada, vai ser ofertado tópico ou cápsula, isso tem modifica bastante, mas em geral é bem acessível sim. Gente, o papo tá bom, mas a gente precisa começar a finalizar já, infelizmente. Você passa muito rápido, né? Ainda mais quando o nosso convidado explica tão claramente, parece que, né, o papo vai mais fluido, né? Nossa, tinha tanta coisa para perguntar ainda, mas nosso tempo é curto mesmo. Eu gostaria muito de agradecer o Dr. Fernando, foi assim, muito esclarecedor, foi ótimo. E se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria que o Dr. Fernando deixasse o telefone dele, né? Porque eu acredito que muita gente está aí com dor e pode ainda esclarecer muita coisa. E gostaria de agradecer muito e deixar um ótimo dia para você e para todos os ouvintes, Vanessa. Por favor. Vanessa, eu que agradeço, mais uma vez recepcionado por você de uma forma tão gostosa, tão carinhosa. Agradecer o convite da Letícia, que é uma parceira, é uma amiga, além de ser minha paciente. E deixo à disposição o telefone da clínica, o Zap, ele é só o WhatsApp, é 988000021 35520022, e as minhas redes sociais estão liberadas para perguntas, para dúvidas. É só clicar lá no Instagram, Dr.Fernando.Jorge, vai me encontrar, bem. Eu respondo a todos os directs. E se chegar alguma pergunta por aqui, eu encaminho também. Estou à disposição. Muito obrigada, gente. Boa terça-feira, bom restinho de semana para vocês. Um prazer recebê-los aqui. Obrigada. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Se é sucesso, a Clube toca!